Olá, tudo bem? Graça e paz. Você sabia que o evangelho que Jesus de Nazaré mandou pregar para todo mundo foi pregado? As pessoas que precisavam ouvir a vinda do reino de Deus, a vinda do juízo, a, a saber que as boas novas haviam chegado, essas pessoas ouviram. Ouviram sim. E elas ouviram isso há quase 2000 anos atrás. Por isso que o tema deste vídeo, você sabia que as pessoas que precisavam ouvir o evangelho ouviram? Porque assim disse Jesus de Nazaré, Yeshua, Yahushua, Mashiach, em Mateus capítulo 24, versículo 14. Eu estou utilizando o texto da nova versão transformadora da 2021. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Deixa eu colocar isso aqui na NA, só esse versículo. Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho. Evangelho significa boas novas do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Aí você veja bem, religião, para se manter de pé, os seus templos, as suas doutrinas, os seus estudos teológicos. Então elas não podem ensinar isso daqui dentro de uma chamada igreja. Ela não pode ensinar isso daqui numa escola de teologia. Não pode. O intitulado bispo do dedinho, ele faz reunião com, um exemplo, com 20 mil intitulados pastores, porque na Terra não existe mais isso. Foi dado fim no ano 70. Ele lá, comandando seus 20 subalternos, ele não pode ensinar isso aqui. Porque se ele ensinar, daqueles 20 mil, quase 19 mil têm interesse, têm vontade de sumir daquele lugar. Mas aí eles têm medo do diabo, eles têm medo do Satanás, eles têm medo do tranca-rua, eles têm medo das entidades, eles têm medo, porque eles aprenderam, eles foram doutrinados que esses seres são seres reais, são seres do mal. Então eles ficam comendo, eles ficam pregando em suas chamadas igrejas, em seus cultos, eles ficam anunciando o que o líder manda fazer. Por covardia, eles não viram as costas para aquilo. É covardia, não é falta de entendimento mesmo. É falta de entendimento. Mas eu tenho o privilégio, Deus tem dado esse entendimento, esse desejo de falar. Olha, esse vídeo que eu estou gravando agora, só para você ter uma ideia, é o quarto de hoje, quarto vídeo. Tem dia que eu gravo 6 vídeos pequenos, vídeo um pouquinho mais longo, estudando. E a cada dia eu tenho mais vontade de aprender, mais e mais vontade de aprender. Porque para mim é um prazer saber que você do outro lado, você está também tendo esse conhecimento. E você também, que ainda não chegou a esse status, que você ainda está com o véu de Moisés, mas devagarinho, se for da vontade do Criador, você também vai saber disso. Então, aqui foi falado. Esse capítulo 24 de Mateus é um capítulo escatológico. É um capítulo que fala da vinda dele. E uma das coisas que deveria acontecer antes da vinda dele era ser pregado o evangelho a toda criatura, a todo mundo. A todo mundo. Aí eu vou te convidar agora para a gente fazer uma leitura de algumas referências. E no final, você vai ver que o evangelho, quem deveria ouvir, ouviu o evangelho. E também eu vou explicar o porquê que esses que deveriam ouvir, ouviu. Por que eles ouviram? As boas novas, que é evangelho, mesma coisa, a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Veja, eu estou fazendo esse vídeo porque o irmão colocou no comentário, falou, fala de Atos capítulo 13, versículo 44 ao 46. Aí eu li esse 44 ao 46, aí foi que veio o entendimento para juntar tudo. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. E aproveito também, você que tem alguma dúvida e você acha que eu posso ajudar,
Eu te ajudo conforme os escritos, eu não vou passar opinião minha, eu vou passar conforme, vou ler com você e passo o entendimento daquilo. Cabe você aceitar ou não, mas pode colocar, eu quero saber sobre isso. Se eu não souber, eu peço ajuda aos universitários. Então assim está escrito em Atos 13, 44 ao 46. No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Quando alguns dos judeus viram as multidões, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestavam tudo que ele dizia. 46. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Quem deveria ouvir primeiro, antes que os gentios? Os judeus. Porque Jesus de Nazaré veio somente para os perdidos da casa de Israel, para os judeus. Você não acredita, você é novo aqui? Então abra na sua Bíblia Mateus 10, capítulo 10, versículos 5 e 6, e leia também Mateus 15, versículo 24. E você vai entender que Jesus de Nazaré não veio para todo mundo, ele veio para os judeus. Mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram digno da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios, aos estrangeiros, ao povo que, antes do derramar do sangue, os gentios eram considerados como forasteiros, como estrangeiros, como cães, afastados da comunidade de Israel e sem Deus no mundo. Está lá em Efésios, capítulo 2, você lê aqui todo o contexto que fala lá. Então a palavra foi primeiramente direcionada para os judeus, para os israelitas, porque foram eles que iriam passar pelo juízo vindouro no ano 70 DC, na primeira era cristã, porque eles é que iriam pagar as contas desde a morte de Abel até a morte de Zacarias. Lucas 11, finalzinho, eles seriam responsabilizados pelas mortes de Abel até Zacarias. Mateus 23, lá no finalzinho. Então eles que deveriam ouvir, eles é que precisavam buscar a salvação. Que salvação? Salvação do juízo. Libertação do juízo, que já estava às portas. Jesus falou no capítulo 24 de Mateus, versículo 34, que todas as coisas, todas, sabe o que significa todas? Todas as coisas se cumpririam naquela geração, na geração dos 70 anos. Jesus falou isso no ano 30 ou ano 33. O fim da geração foi o ano 70 DC. Então, eles que receberam as leis do Monte Sinai por intermédio de anjos e não as cumpriram. Eles que não cumpriram os preceitos dados pelos mandamentos, pelos 613. Gentil, o povo gentil nunca recebeu lei nenhuma. As leis mosaicas, nenhuma. Depois do ano 70, todos judeus e gentios, a lei de Deus é espiritual, está na mente das pessoas, está no coração. E é ele mesmo que coloca. Então Paulo aqui falou, então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios. Paulo virou as costas. Já que vocês não querem, então fica para lá, fica aí no legalismo de Moisés, fica aí no dízimo, fica aí na lei da purificação, fica aí comendo pão e bebendo suco, fica aí subindo o monte, fica aí nas maldições. Nós vamos pregar para os estrangeiros, porque afinal de contas Paulo recebeu a revelação no terceiro céu para pregar as boas novas, a sã doutrina para os gentios. Aí vamos lá, Romanos 10, capítulo 10, versículo do 5 ao 21. Veja o povo que precisava ouvir. Aqui está o entendimento nas entrelinhas. Era este povo que deveria ouvir o que Jesus disse em Mateus, capítulo 24, versículo 14. Assim está. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. 6. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra.
7. E não diga quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida. 8. Na verdade, diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. 9. Se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então era isso que Paulo estava falando para os judeus, era isso que ele estava falando para os israelitas. Basta fazer isso. Vocês não precisam mais cumprir lei nenhuma, não precisam cumprir obrigação nenhuma mais de Moisés. Para vocês ser salvos do juízo que está vindo, dos tormentos, da aflição, da tribulação que está vindo, já está aí próximo, basta você crer. Basta aqui, ó. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor, olha, falando para os judeus, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. O povo de hoje, eles ficam, você tem que buscar salvação. Não há mais salvação para ninguém. Ninguém se perderá mais. Ninguém se perde mais, porque ninguém mais passará pelo juízo. O juízo foi no ano 70. Foi para cobrar, desculpa eu estar sendo prolixo, mas eu tenho que ficar lembrando, foi para cobrar as contas dos judeus. O dia do Senhor, pronunciado em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, chegou o dia do Senhor. O dia do Senhor foi o juízo de Deus que chegou contra eles. Somente contra eles. Como que um gentil, vamos dizer que eu estivesse lá naquele dia, vamos dizer que você do outro lado estivesse lá. Como que você iria ser responsabilizado se a lei de Moisés não foi dada para você? Como que eu seria responsabilizado se a lei não foi dada para mim? Então Deus não ia me cobrar nada, porque ele não me deu lei. Ele não deu lei para o general Tito, que era um gentil. Ele não deu lei para os soldados romanos que cercaram Jerusalém no ano 70. Deu-se início o cerco no mês de, pela profecia que eu fiz um vídeo aí, foi 390 dias. Então deu-se início provavelmente no mês de julho de 69 e terminou no mês de agosto, 13 meses. Foi o período de cerco de Jerusalém. Ezequiel capítulo 4 e 5, depois você leia, acho que é 390 dias, dividido aí, eu dividi por 12, deu 13 meses, viu? Que foi o tempo de aflição deles. Então eles eram que precisavam ouvir o evangelho para eles escapar desse sofrimento, para eles escaparem desse tormento que ia acontecer nesses dias. Foi terrível. Se você declarar com a sua boca, então ele estava falando aqui, olha, era isso que vocês têm, somente isso, basta fazer somente isso. Creia somente. Hoje em dia, hoje em dia ninguém mais, nos meus dias hoje, ninguém mais vai ser salvo de ninguém vai ser condenado mais nada. Porque o que a carne semear, a carne vai colher. Se você plantar coisas carnais, é da carne que você vai colher. Se você plantar coisas espirituais, é coisas espirituais. Quando esse corpo aqui tombar, quando ele parar, ele não reagir mais, o que está aqui, o espírito volta para o reino celestial, somente isso. Porque a justiça eterna foi estabelecida no ano 70 DC. Está lá em Daniel capítulo 9, versículo 24 em diante. Então bastava falar isso, bastava ele crer, bastava os judeus israelitas, somente eles crerem naqueles dias. Bastava só crer em Cristo e confessar ele, acabou, e iria ser salvo. 10. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. E é declarando com a boca que você é salvo. Tá vendo? Era eles lá. 11. Como dizem as escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Aí as pessoas a religião pega esse versículo aqui, tá vendo? Bota sua fé nele, porque você nunca vai ser envergonhado. Mas isso daqui não é um mantra, isso aqui não é um mantra para ficar falando isso, não, isso daqui foi para eles lá, olha, basta confiar. Quem confiar nele jamais será envergonhado. Eu acredito, deixa eu ver se a observação aqui. Olha, lá em Isaías, deixa eu dar uma voltinha lá. Por isso, porque está escrito, tá vendo? Paulo usou algo escrito. Por isso, assim diz o Senhor soberano. Vejam, ponho em Sião uma pedra angular. Uma pedra firme e testada. É uma pedra angular preciosa, sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crer jamais será abalado. Isso aqui foi para os judeus. Quem é que foi a pedra angular que os judeus tropeçaram? Foi mesmo quem? Jesus de Nazaré, o filho do homem que veio. Ele foi a pedra de tropeço para eles.
Entendeu? Aí a religião pega isso aqui como mantra e aplicando, você tem que viver isso, porque isso está escrito. Sem entendimento. 12. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam. Então, tanto fazia, Paulo estava falando, tanto fazia, na hora que o chicote estralar aqui, o gentio, se estiver aqui dentro de Jerusalém, se o gentio estiver aqui dentro de Jerusalém, vai passar pelo juízo também. Então basta você crer, mesmo você não tendo lei, não tendo nada, bote a sua fé em ação. Isso para fazer. 13. Porque afinal de contas, Paulo estava pregando a sã doutrina aos gentios, coisa que antes ninguém falava de Deus para os gentios. 13. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, antes do juízo do ano 70. Não é mais para hoje. 14. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? Daqui para frente você começa a prestar atenção. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais estiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Aí a religião pega isso, tá vendo? Nós temos que pregar o evangelho, porque está escrito. Como que o pessoal lá do Singapura vai ouvir se a gente não pregar? Como que é os índios lá na Amazônia se nós não mandarmos missionário? Como que... Hebreus 8, capítulo 8, versículo 10 e 11, ele falou que depois daqueles dias, deixa aqui que hoje eu estou com vontade. Então, já que eu estou com vontade, então Hebreus 8, olha aqui, veja. A religião não aceita isso, claro que não. Que eles querem ter os seus templos, eles querem ter os seus templos religiosos aí para poder viver disso. Hebreus 8, 10 e 11. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias. Quando você lê depois daqueles dias, naqueles dias, tudo significou o juízo do ano 70. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, depois do juízo. Diz o Senhor: porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não era mais as leis escritas em pedra, viu? Era lei espiritual. 11. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. Então, desde os moradores do Singapura, um exemplo que eu estou dando, desde os moradores lá do sertão brabo do Nordeste, até os índios do Amazonas, os índios do Texas, os muçulmanos, os africanos, quem é que tem que ouvir, a pessoa nasce. Deixa eu te perguntar uma coisa, às vezes a pessoa vê, Geraldo, desceu fresquinho aqui. Um exemplo, a pessoa fala assim, como a gente sabe quem é que tem o Espírito de Deus ou não tem? É fácil saber. Sabe como que é fácil saber? Você conhece um parente seu, você conheceu ele quando ele era criancinha pequenininho, lá em Minas Gerais, você conheceu? Aquela criancinha que você conheceu, lembra quando você falava assim, ou os pais dele, ou alguém falava, formiguinha, não come doce agora não, que você vai almoçar. Você consegue lembrar das manhinhas que ele tinha? Aí ele ia lá, pegava uma balinha, um negocinho escondidinho, ele colocava atrás assim, pequenininho. E quando ele cresceu, ele começou a dar trabalho, ele virou adolescente, começou a dar trabalho. Você conheceu alguém assim? Então, quando ele era pequenininho, aquele sentimento, aquele conhecimento que ele estava fazendo algo errado, que ele estava escondendo o docinho da mãe e da avó, ali já estava a lei de Deus na mente daquela pessoa. Então o Espírito de Deus já estava lá. Quando aquela criancinha cresceu, virou um adulto e ele acabou, o corpo sumiu, o Espírito voltou para o Pai. Não interessa o que ele virou, não interessa. Mas ele virou um estuprador, não interessa. Ele virou o maníaco do parque, não interessa. Mas se ele teve algum dia um sentimento de arrependimento, um sentimento que ele fez alguma coisa errada, uma cobrança na sua mente, então ele é um filho de Deus no Espírito, porque na carne ninguém é. Defeito na carne todos nós temos, todos. Não adianta você julgar, não adianta eu apontar o dedo, falar aqui, não adianta. Que nem eu falo conforme os escritos bíblicos. Esses camaradas líderes religiosos são cães, são lobos vorazes,
são mercenários, são mentirosos. Na carne eles estão aprontando isso. Mas e eu, se eu for contar aqui pra você? Você não vai ficar gostando, porque eu também tenho meus defeitos. Todo mundo tem defeito da carne. Só que pelo menos uma coisa eu tento ler conforme está escrito. Eu não preciso manipular aqui. Manobra. Então vamos lá. 14. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a respeito se ninguém lhes falar? 15. E como alguém falará se não for enviado? Por isso as escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Como são belos os pés dos que pregam as boas novas, o evangelho. Mas isso era para aquele tempo. Ah, mas não precisa pregar hoje? Claro, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou anunciando as boas novas do Cristo ressuscitado. Eu não estou aqui anunciando Moisés. Eu não estou aqui ensinando maldições do antigo pacto, não. Eu estou fazendo uma coisa porque se a religião não precisa ninguém fazer, mas se essa chamada igreja não tivesse contaminado o mundo, não tivesse contaminado todas as gerações com mentira, com engano, se essa teologia não tivesse existido há não sei quantos anos atrás até hoje, não precisaria ninguém estar aqui falando isso. Mas o que? O Espírito Santo está levantando pessoas para quê? Para desfazer todo esse engano secular. É assim que é. É assim que é. Não precisa mais. Você viu o que está falando? Depois do juízo, não precisa mais nada. Só que essa vontade que está em mim, essa vontade que está no Geraldo, essa vontade que está no Elcio, essa vontade que está no Elivelto, essa vontade que está no Cristiano, essa vontade que está em todos os pregadores da graça por aí, que do nada, nessa pandemia, do nada começou a pipocar igual pipoca. Tuf, tuf, tuf. É porque ninguém está pregando o evangelho, apenas está desfazendo o que eles jogaram no ventilador. É isso que está acontecendo. 16. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, nem todos, porém, aceitam o evangelho. Pois o profeta Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? 17. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas, por ouvir o evangelho, por ouvir a sã doutrina, a respeito de Cristo, não de Jesus de Nazaré. Ei, psiu. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo, não por Jesus de Nazaré e não por Moisés. 18. Mas eu pergunto, ó o versículo aqui, mas eu pergunto, o povo de Israel, de fato, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra e suas palavras alcançaram os confins do mundo. Pronto. Eu não vou continuar. Quer que eu leia mais alguma coisinha? Ou nós paramos por aqui? Era isso aqui. Então, quando Jesus falou aqui, as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Viria o juízo. E veio o juízo, o julgamento. O cálice da ira foi derramado no ano 70. Aí a gente volta lá. Aqui. Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu? De fato, a mensagem. Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra e suas palavras alcançaram os confins do mundo. Foi pregado tudo. Quem deveria ouvir, ouviu. Deixa eu ver aqui, 19. Volto a perguntar, será que o povo de Israel entendeu? Esse povo é que precisava ouvir e entender, e crer e confiar, para escaparem do juízo, para serem salvos. Sim, eles entenderam, pois já no tempo de Moisés, Deus disse, provocarei seu ciúme por meio de um povo que nem sequer é nação. Quem é esse povo? Os gentios. Lá atrás, gentios não tinha vez nenhuma. E a religião ensina a praticar coisas lá de trás. Olha o engano. Provocarei sua ira por meio de gentios insensatos. Aqui, tá vendo? O povo era esse. 20. E mais tarde Isaías se pronunciou com ousadia. Fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam de mim. Olha os gentios. Que bênção, que dádiva recebeu. 21. A respeito de Israel, porém diz, o dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Para finalizar, eu vou colocar aqui que não está no estudo aqui, mas eu vou lá em Colossenses capítulo 1, versículo 23. Olha o que Paulo disse aqui. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes.
Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo, e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Deixa eu colocar na Almeida Corrigida Fiel, porque às vezes a pessoa fala, não, essa aqui tem que ser. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Você conseguiu entender? Então, quando Jesus disse isso aqui, dentre várias coisas que precederiam a volta dele, a queda do templo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Foi isso daí. Foi somente isso. Então, quem deveria... Você sabia que as pessoas que precisavam ouvir o evangelho ouviram? Foram os judeus, os israelitas. Então, o que essas pessoas andam fazendo por aí, essas chamadas igrejas, essas religiões, esses CNPJs religiosos, na verdade é um meio de ganhar dinheiro, é uma forma de ganhar dinheiro. Não adianta. Se pelo menos nesses lugares eles falassem, eles louvassem o Cristo ressuscitado, eles não praticassem mais mandinga, eles não explorassem as pessoas, não tivesse envelope, não tivesse propósito, voto, campanha, dízimo, oferta, não tivesse nada disso. Pedisse lá, olha, vamos aí ajudar o irmão aqui, a família está desempregada, quem puder contribuir, assim disse Paulo, contribua conforme tiver proposto no seu coração. Aí eles faziam bonitinho, mas tem que pagar um aluguelzinho ali. Então não precisa ser um negócio grande. Quanto que é o aluguelzinho? Tanto, então vamos fazer um rateio aqui. Irmão, vocês podem ajudar assim, que o aluguel é tanto. Coletou aquilo, mas o líder trabalhando, com responsabilidade, vendendo latinha, engenheiro, qualquer coisa, mas o espacinho só para adorar o Criador que está neles, porque não precisa nada disso, não precisa. Deus te ama do jeito que você é, do jeito que você orando, Ele te ama do mesmo jeito. O seu espírito é a coisa mais preciosa, mais magnífica que Ele já fez, é assim que é. Então aí juntasse ali, olha, faltou R$100 para completar o aluguel. Alguém pode cooperar um pouquinho mais? Aí juntou, tá aqui, fazia ali a tesouraria ali na hora, no meio de todo mundo, no meio do salão, no meio do parque. Tá aqui, o aluguel tá aqui, R$5.000, R$3.000. Vamos continuar. Gente, todo mundo que está naquele lugar reunido como igreja, todo mundo ali seria próspero, se fosse da vontade do Criador, é claro. Todo mundo ali teria condições para pagar água, luz, não precisava explorar ninguém, não precisava fazer malabarismo, não precisava extorquir, fraudar, praticar o estelionato, manipular, nada disso. Bastava ler o que tem que ser lido. Bastava somente isso, ler a sã doutrina. Assim é, amém? Então, o vídeo foi, você sabia que as pessoas que precisavam ouvir o evangelho ouviram? Eu deixo com você essa mensagem, e se você crê que isso daqui já foi falado, quem precisava ouvir, faça a oração então, da graça, dos que creem que Deus está nele, no Espírito. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso Espírito, está em nosso Espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Se foi útil, joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, e o desejo do meu coração é que a graça, a paz, o amor, as provisões do eterno Criador que está no seu espírito, Ele venha derramar sobre a sua vida, sobre a sua família, que a harmonia, que a saúde, que a prosperidade venha ser a evidência maior aí onde você está. Amém? Graça e paz. Tchau.